Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí à disciplina de solos, falando os diferentes tipos de rochas, né? A gente falou das rochas magmáticas, falou das rochas sedimentares e agora vamos falar das rochas metamórficas, tá? Então, dando continuidade aí na disciplina de solos, rochas metamórficas, tá? Então, o processo de metamorfismo aí, processo que essas rochas pré-existentes, quer dizer, a rocha que já aflorou lá na crosta terrestre, ela vai sofrer, né, um processo aí de ataque físico e químico de diferentes agentes, causando o quê? Uma transformação mineralógica, estrutural e texturais na rocha. Ela vai modificar a sua estrutura, a sua mineralogia e a sua textura. Então, rochas pré-existentes, mais o processo de metamorfismo, igual que rocha metamórfica. Tá? Então, quais são esses agentes das rochas metamórficas aí? Né? Temperatura e pressão. Tá? Então, a temperatura e a pressão vai ocorrer o que? O processo de metamorfismo. Tá? Então, aqui mostrando para vocês, né, as rochas aqui afloradas, né? Elas podem aflorar como rochas magmáticas, né? Ou ígneas, né? Através da erupção, rochas extrusivas, e aí você tem a rocha extrusiva, aquela que saiu da lava e solidificou, e a rocha intrusiva, que ela vai ficar nas placas tectônicas aqui e vai endurecendo e vai solidificando, tá? Falando das rochas ígneas que a gente falou, sofreu pressão e temperatura, vai dar origem à rocha magmática, a rocha sedimentar, através do processo de degradação, transporte, sedimentação, né, compactação desse sedimento, a consolidação nas rochas sedimentar por pressão e temperatura, também vai dar origem a rochas metamórficas, tá? Então aqui o arenito vai dar origem ao quartzito, o calcário vai dar origem ao mármore. Então, se a gente ver aqui, a gente vai ter uma soldagem desses grãos, vai perder a porosidade é eliminada, tá vendo? Todos esses espaços aqui entre um grão e o outro vai perder, vai solidificar, tá? Vou ver a soldagem, tá? Aqui mostrando os vários graus de temperatura, né? Dependendo da temperatura, se é alta, se é médio ou se é baixo, né? Vai dar origem a um tipo de rocha, né? Então, as gneases, altas temperaturas e alta pressão, médio temperatura e média pressão, o xisto, baixa temperatura e baixa pressão, os filitos, tá? Então, vai dar origem aí a diferentes graus de temperatura e de pressão, tá? Então, aqui mostrando o granito, ele vai dar origem a gnease, né? Então ele tem esse formato aqui, depois vai ter esse arranjo, essa estrutura, modificando a estrutura mineralógica, textural também na hora do metamorfismo, tá? O relevo também vai estar influenciando, porque o relevo ele tem altas temperaturas, baixas pressões, dependendo do tipo do relevo, né? Se está numa planície, se está num local mais íngreme, se está num local mais sem declividade, as temperaturas e as pressões são diferenciadas, tá? Identificando aí as rochas, né? As propriedades macroscópicas, então a gente pode ver a textura dela é diferente, a composição mineralógica, a estrutura dela, né? E o nome dessa rocha também vai ser diferente, né? Então, se a gente olhar aqui no quadro, né,
Então a gente vai ter a composição mineralógica, os minerais das rochas ígneas é esse, os minerais das rochas sedimentares são esses, e os minerais das rochas metamórficas são aí clorita, uma mica verde, né? A sericita, né? Uma mica também prateada e esverdeada, e o talco, né? Então são minerais aí ocorrido pelo processo do metamorfismo. Tá? A estrutura vai modificar. Então uma rocha maciça, se ela tiver pressão, ela vai se transformar aqui. Ela pode ter a transformação dessas duas rochas em camadas aqui ou em grânulos, pode ocorrer, né? Essas duas, daqui passa para cá, daqui das rochas granular e das rochas magmáticas, tá? Então muda totalmente a estrutura de cada uma dessas rochas, né? Então rocha maciça, então tá aqui uma rocha sem poros, né? Uma rocha maciça. Aqui uma rocha maciça granular, então ela já vem lá do maciço e vai tendo os grânulos, né? Dentro da sua metamorfose, né? Gneásica, então você tem essa interação dessas camadas dos grânulos e essas camadas aqui, e aí você pode ver os grânulos e as camadas aqui, né? Então formando uma outra estrutura e uma outra textura, e a parte mineralógica também. Então aqui também outras gneáses aí, né? Então vários tipos aí, e aí vai depender da pressão e da temperatura. Aqui as maciças e xistosas, né? Então você tem a rocha maciça e xistosa que vai dar esses brilhos característicos aqui na composição da rocha, né? Modificando a estrutura mineralógica dela também, né? Aqui também as estruturas xistosas, aqui também, né? Mostrando aí. A magmática vai dar origem à migmática, né? Então a migmática vai ter essas ondulações. Aqui mostrando, né? O magma, ele pode ser ficar aqui entre as placas ou ocorrer a erupção, né? Que a gente já explicou. E aqui vai formar as rochas por pressão e temperatura aqui, as migmáticas, tá? Aqui mostrando o ciclo também aqui, né? Tanto da transformação daquilo que a gente já viu das rochas vulcânicas aí do magma, e aqui as rochas sedimentares, né? Dando origem às rochas sedimentares e magmáticas. Por temperatura, aumento da temperatura e pressão, você vai transformar ela em rochas metamórficas, tá? E aí você tem aqui as sedimentares também. Aumento da pressão e da temperatura, você tem rochas metamórficas, tá? Tanto a magmática como as sedimentares. Beleza? O calcário, ele vai se transformar aí no mármore, tá? O arenito vai se transformar no quartzito, o argilito na corneana, tá? Isso sofrendo pressão e temperatura, mudando a estrutura mineralógica, mudando a textura, tá? Então pode ver, ó, essa tem uma textura, essa tem outra, essa calcário tem uma característica mineralógica, o mármore tem outra característica mineralógica. O arenito também, aqui os argilitos, rico em argila, né, vai modificar a estrutura mineralógica e a textura desse solo, dessa rocha, quer dizer, tá? Essa rocha que vai dar origem ao solo, né? Aqui mostrando, né, um metamorfismo um pouco mais intenso, né, que vai dar origem aí o granito ao micaxisto passando para gneiss, tá? A argila vai dar origem à ardósia e a ardósia dando origem aí ao xisto, tá? Então passando por esse processo mais intenso de metamorfismo, então rochas
metamórficas. Tá? Aqui mostrando os exemplos de rochas metamórficas, né? Falando aí do metamorfismo de contato ou do metamorfismo regional, que é a pressão, e o metamorfismo de contato a gente chama de calor, né? Então esse calor e essa pressão vai dar, o calcário vai se transformar em mármore, o arenito em quartzito e o argilito em corneana, que a gente já falou, né? E o metamorfismo por pressão, né, junto aí vai dar origem ao granito, ao micaxisto e a gneiss, tá? Dentro da seta aqui transformando argila, ardósia, xisto, tá? Então mostrando aí os exemplos de rochas metamórficas passando pelo temperatura e pressão, tá? Aqui, para finalizar aí os tipos de rochas, né? As rochas metamórficas, então elas vão resultar do que? Do metamorfismo, né? No qual intervém o que? Os fatores do metamorfismo. Quais são os fatores? Calor e temperatura, né? Então essa pressão regional aqui vai dar origem ao que? O granito vai dar origem à gneiss e a argila a ardósia, né? Então vai resultar aí disso aqui. O calor, né, que vai entrar em contato aí dentro do processo aí de metamorfismo, né? O calcário vai dar origem a mármore e o argilito a corneana, né? Então a gente tem aí as rochas metamórficas sofrendo pressão e calor, que é a temperatura, tá? Então a gente falou aí nessas aulas os tipos de rochas, tá? Que vocês vão conhecer, que vão dar origem aos diferentes tipos de solos no Brasil e no mundo aí. Então a gente tem as rochas magmáticas ou ígneas, né? Que vem do magna, né? E ela pode estar extrusiva, sair em forma de lava a partir do processo de erupção, dando origem, solidificando, dando origem às rochas vulcânicas, e as rochas magmáticas plutônicas intrusivas, elas vão ficar entre as placas ali, vai solidificando, dando origem às rochas plutônicas intrusivas, tá? Não sai para fora, não entrou em erupção igual a rochas vulcânicas, de vulcão, tá? Então, tá lá. As rochas sedimentares, a rocha mãe, a rocha origem, já tá lá na atmosfera. Então, por exemplo, um basalto lá, que é uma rocha vulcânica, solidificou, vai ocorrer o processo de intemperismo, vai degradar essa rocha, ela vai ser transportada pelo processo de erosão através da água, do vento ou das geleiras, que vão transportar as partículas dessa rocha, pode ser partículas grandes ou partículas menores, ou partículas que vão entrar em solução aí com a água, que vai chegar lá na bacia, lá no rio, nos lagos, nos mares, né? E vai ocorrer o que é o processo de deposição. Então você tem lá a sedimentação e a compactação. Depois que ocorre o processo de compactação, consolidação dessas rochas aí, formando as rochas sedimentares. Aí tanto as rochas sedimentares como as rochas magmáticas pode sofrer o que? Pressão e temperatura e se modificar, ocorrer o metamorfismo, a metamorfose, rochas metamórficas, uma rocha transformar em outra, né? Como exemplo aí o granito se transformando em gneiss, a argila se transformando em ardósia, né? O calcário se transformando em mármore. Então esses são os três tipos de rochas. Depois que esses três tipos de rochas tiver contato com o clima, seja os fatores químicos e físicos e orgânicos, eles com o intemperismo, com o tempo, ele vai se transformar, vai se degradar e vai virar solo, e isso demora milhões e milhões de anos aí para se transformar o solo, tá?
Então, as rochas magmáticas, metamórficas, sedimentares vão dar origem ao solo, aos perfil de solo que a gente vai estar estudando. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre esses intemperismos, tá? Para vocês entenderem como que ocorre a degradação da rocha para ela virar solo. Até a próxima aula.